Senhoras e senhores, meu respeitável público, Fred Beckler com Beckler está de volta, depois de uma semana sem, para falar de Cristiano Ronaldo, e a pauta é: Cristiano Ronaldo é doido ou não é? Porque Cristiano Ronaldo, Fred Caldeira, disse que ele é o jogador mais completo e o melhor jogador da história. Aliás, em 2015, o Cristiano Ronaldo já tinha dito que a chuteira de ouro valia mais do que a bola de ouro, porque ele tinha mais chuteira de ouro que o Messi. Depois de 2017, quando ele empatou com o Messi em bola de ouro, ele disse que ele queria ser o maior vencedor da bola de ouro. Aí quando o Messi ganhou 8 e deixou ele com 5, ele disse que a bola de ouro tinha perdido credibilidade. Ele chegou a dizer que ganhar euro com Portugal equivalia a ganhar a Copa do Mundo. Disse isso depois que o Messi ganhou a Copa do Mundo e ele não. A sorte, Fred Caldeira, é que o Messi não gosta tanto assim de academia. O Cristiano Ronaldo ia ter que mudar a vida dele inteira para fazer alguma coisa diferente do Messi. Um abraço, Marcelinho Beckler, você seja muito bem-vindo de volta, né? Foi difícil fazer o programa sem você, né? E certamente foi muito difícil para a nossa audiência assistir ao programa sem você. Então seja muito bem-vindo de volta para falar de um nome que pouca gente tocou no assunto, né? Essa declaração do Cristiano Ronaldo pouco repercutiu e, portanto, a gente acha que é mais interessante focar mais na consequência da declaração do que no debate da declaração em si. O Cristiano é o mais completo? O Cristiano é o melhor ou não? A gente pode até passar por isso, mas acho que o grande ponto que a gente pode tentar trazer como alguma diferença em relação à onda, que já foi falada desse tema, é a consequência disso. É bom mesmo para o Cristiano ele ficar falando em entrevistas, como ele disse nessa pro Edu Aguirre, que ele é o melhor? Isso traz algum benefício, traz mais malefícios? Não que ele se importe muito com isso, mas a gente precisa de assunto. E por isso, vamos para a vinheta. Primeira coisa, Fred, é a seguinte. Claro que quando a gente vai falar de Cristiano, e a gente vai nesse programa, já aviso para vocês, comparar ele com o Messi, porque como ele diz que é o melhor da história, algo de comparação que a gente tem é com o Messi, mas a primeira coisa a se falar do Cristiano, antes de comparar, é dizer que ele é um grandíssimo jogador. Ele é, de fato, um dos melhores de todos os tempos. Ele é um dos que muda o esporte. Acho que ele é um dos que muda a forma com que os próprios jogadores veem a longevidade no esporte, a longevidade no futebol e como se cuidar é importante. Cristiano Ronaldo acho que é uma grande inspiração pra gente da sua geração ainda, mas que a gente estava vendo que antes os jogadores com um pouco depois de 30 já não chegavam tão longe. E na semana passada o Cristiano Ronaldo chegou a 40 anos. Então acho que tudo isso mostra como ele é um grande jogador além dos números. No momento que a gente está gravando esse programa, ele tem 923 gols em 1.263 jogos, uma média de 0,73 gols por jogo. É o maior artilheiro da história do Real Madrid, com uma média de mais do que um gol por jogo, 450 gols em 438 partidas. É o maior artilheiro da história do principal torneio de clubes, maior artilheiro da Champions League, com 141 gols. É o maior artilheiro de todas as seleções. Ele tem 135 gols com a seleção portuguesa, ninguém tem 135 gols com qualquer seleção. 5 vezes eleito o melhor jogador do mundo, 4 vezes chuteira de ouro da Europa. Não tem nenhuma dúvida, Fred, que ele não precisa dizer o tão bom que ele é, porque os números falam por si. Pois é, numa análise muito objetiva, o Cristiano ele tem todas as credenciais possíveis dentro do quadro que o futebol apresentou para ele. Por isso que é muito difícil comparar, por exemplo, com o Pelé, e é mais fácil comparar com o Messi ou com o Maradona, também é difícil, porque quando, por exemplo, o próprio Cristiano ri da possibilidade do Pelé ter ou não feito 1000 gols, tem aquela questão de jogos oficiais, quando se ignora o anacronismo que é comparar a época do Pelé com a época de hoje. O Pelé brilhou no que ele teve à disposição e o Cristiano brilha no que ele teve à disposição. Talvez daqui a 50 anos o quadro mude para outro ângulo e o que o Cristiano fez seja olhado pela mesma perspectiva que hoje muita gente olha o que o Pelé fez. Eu acho pouco produtivo trazer esse tipo de comparação, mas quando o Cristiano diz que ele é o melhor da história, ele está trazendo essa comparação para si, e aí é uma questão muito subjetiva, né? Assim, eu não acho, eu acho errado, mas eu não acho um absurdo que alguma pessoa considere o Cristiano Ronaldo o melhor jogador da história de futebol. Ele pode ter sido um dos melhores finalizadores, isso aí certamente, né? Mas quando ele fala que ele é completo, ele está analisando principalmente a finalização, né? E não a criação de jogadas, por exemplo. Eu não estou querendo nem trazer aqui marcação, etc., porque eu sei que isso não faz parte da posição dele, mas a criação de jogadas é algo que o próprio Messi
conseguiu integrar mais ao próprio jogo. E quando a gente compara os dois, também existe uma comparação um pouco torta, porque são dois jogadores muito diferentes, né? Ainda mais o que o Cristiano foi virar, principalmente depois de ir para o Real Madrid, a ponta final da jogada mais do que ele era no Manchester United, e o Messi que também foi dando passos para trás em vez de para frente. Então eles foram ficando jogadores cada vez mais distantes, em posições mais diferentes e com valências mais diferentes, né? Sim, e é curioso que acho que foi o Jorge Valdano disse que para se adaptar à idade o Cristiano andou 20 passos para frente e o Messi andou 20 passos para trás. Exato. Mas ainda assim, se a gente for ver, os números do Messi, a gente vai trazer aqui agora, são equivalentes muitas vezes ao do Cristiano e superam em outras facetas do jogo, são equivalentes em finalizações, em definição de jogada, e são muito superiores os números do Messi ao Cristiano em outros setores. Primeiro a gente vai trazer a frase do Cristiano, entrevista ao Edu Aguirre, um programa que chama Os Amigos de Edu, e antes de mais nada, Fred, uma reflexão jornalística. A boa entrevista é a que tira boas respostas. O Edu Aguirre é um amigo pessoal do Cristiano. Você pode questionar a relação jornalista-jogador, jornalista-fonte e tal, mas de fato, se a amizade, a proximidade deixa o cara desarmado para falar melhor, deu certo. Sem dúvida. Então, assim, dificilmente uma entrevista comigo ou com você, que o Cristiano não tem intimidade, que ele não conhece, ele se sentiria à vontade o suficiente de falar o que falou. Então, de vez em quando, entrevistas a amigos não é mau negócio, porque o que importa é a resposta, não é a pergunta, né? Sim, sim. E acho que, inclusive, o próprio Edu faz perguntas mais neutras do que alguém que só quer levantar a bola pro Cristiano, né? Eu acho que em alguns momentos dessa entrevista, o Edu faz boas perguntas. Além de ter essa relação que deixa o Cristiano mais à vontade, ele faz boas perguntas. E é claro que essa aí foi a que arrebentou a boca do balão, né? Tem outras que repercutiram, e também são respostas muito boas, mas essa aí é o tema do programa de hoje, por exemplo, como de vários outros desde a declaração. Ele diz, abre aspas, eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido, sou forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais do Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso e respeito, mas dizer que Cristiano não é completo é mentira, sou o mais completo. E depois ele continua, o melhor da história sou eu, ponto final. Os números dizem isso, não vou dizer. Tenho que chegar aos 1000. Se eu chegar, ótimo. Não penso a longo prazo, eu penso no momento, no presente. É uma pena a gente não ter Arthur Quesada para fazer um sotaque português imitando Cristiano Ronaldo. Exatamente. Enquanto fala aqui as aspas dele. E aí, então, ele diz que ele é o mais completo e alguns fundamentos do jogo que ele domina, e a gente trouxe para comparar só com o Messi. Por que não vai comparar com outros jogadores? Porque é muito difícil achar banco de dados de estatísticas tão completas como a gente tem de Messi e Cristiano. A gente não tem as estatísticas de gol do Pelé, quantos de pé direito, pé esquerdo, porque alguns não foram filmados, você só tem descrição de jornal, não dá para saber as assistências do Pelé, esse tipo de coisa. Completinho que a gente tem é Messi e Cristiano, a fonte é o Opta, que é um dispositivo de Big Data, né, que fornece as estatísticas de algumas décadas para cá, e todas as informações estão em um site muito bom, se você é um alucinado de Messi e Cristiano Ronaldo, que é o michelacosta.com. E é o seguinte, Fred Caldeira. Vamos. Média de gols. O Cristiano não tem média de gols maior do que a do Messi. A média de gols do Cristiano é 0,73 por jogo, a do Messi 0,78. Com o pé ruim, ele falou, eu chuto bem de esquerda e é verdade. O Cristiano tem quase 200 gols com o pé esquerdo, 177. 19% dos gols do Cristiano são feitos com o pé ruim. O Messi, 12% dos gols. O Messi tem 102 gols com o pé direito. Gols de cabeça é uma lavada do Cristiano, 153 gols de cabeça contra 28 do Messi. Só que o Messi faz mais gols de fora da área do que o Cristiano e bem mais. 118 gols de fora da área do Messi, 73 do Cristiano. O Messi tem mais gols de falta do que o Ronaldo tem. E ele fala que ele bate muito bem faltas. É verdade, bate muito bem. Não é o principal dominador desse fundamento. 66 gols de falta tem até que na carreira o Messi, 64 o Cristiano. E eu ainda achei no gol.com um levantamento que traz que o recordista mundial seria o Marcelinho Carioca. Olha só. Com 86 gols de falta. E Messi e Cristiano não são nem segundo nem terceiro. Estão lá atrás, por exemplo, de Marcos Assunção também, de Rogério Ceni. Rogério Ceni acho que está entre os dois com 65. Mas enfim, não são nem top 5 esses dois jogadores. E aí se a gente sai um pouco de finalizações e vai para como eles influem no resto da equipe, em assistências, o Messi tem 379 contra 257 do Cristiano, 122 assistências a mais do Messi. Passes-chave,
que não é gol ou assistência, mas que faz uma jogada se tornar importante. 1.674 do Messi na sua carreira, 1.249 do Cristiano. O Messi tem 425 passes a mais que o Cristiano Ronaldo. Em dribles, por exemplo, 3.330 dribles do Messi, 1.705 do Cristiano. O Messi tem quase o dobro de dribles, 1.595 a mais, e com mais efetividade também. O Messi consegue sucesso em 60% dos dribles, o Cristiano Ronaldo em 53%. E passes por temporada. Influência no jogo, quantas vezes participa do jogo. É mais do que o dobro do Messi. O Messi tem uma média de 2.076 passes por temporada e o Cristiano de 1.032 passes por temporada. E se a gente ainda tem aqui um dados de finais, porque o Cristiano é tido, tudo bem, mas na hora de decidir eu preferi o Cristiano. Muitas vezes esse argumento é usado. Peguei também dados de finais disputadas. 43 para o Messi, 35 para o Cristiano. O Messi ganhou 31, o Cristiano 24. O Messi tem 37 gols em finais. O Cristiano 23, 14 gols a mais em finais para o Messi. E assistências em finais, 16 para o Messi, 2 para o Cristiano. 14 assistências a mais e 14 gols a mais. O Messi participou de 28 gols a mais em finais do que o Cristiano Ronaldo. Acho que os números, Fred, a gente é obrigado a usar, porque o Cristiano foi que trouxe como ele é completo, mostram que ele é muito bom e que talvez ele não precise desse tipo de declaração, porque os números, se a gente pega só o Messi, que é o equivalente a ele da geração dele, mostram que em alguns números o Cristiano realmente passa o Messi, mas em quase todos os outros ele fica atrás de um jogador da geração dele. Assim, se eu fosse um advogado do Cristiano nesse momento para falar da lavada do Messi, quando você dá um passo para trás do campo e olha para assistências e criação de jogadas e não só finalização, eu poderia argumentar o que a gente já disse aqui, né? O Cristiano deu 5 passos à frente, o Messi deu 5 passos atrás, então a função do Cristiano por grande parte da carreira dele, e certamente no auge da carreira dele, não era criar. Era que criassem para ele, então é natural que ele tenha menos assistências, que ele tenha menos passes-chave, certamente menos gols de fora da área, porque ele estava geralmente mais dentro da área ou com uma função de estar esperando a bola dentro da área muitas vezes. Mas o ponto é que quando ele traz o pacote de ser o mais completo, é inevitável que você compare com números de jogadores que estão no debate de topo da história e que têm um acervo e ferramentas mais afiadas e distribuídas do que o próprio Cristiano. Por isso que na finalização de jogadas você vai ter um debate muito bom. A gente ainda traz aqui que o Messi, média de gols é superior, por exemplo, o que faz com que o Messi seja ainda mais expressivo quando você olha também para os pontos em que o Cristiano se considera o melhor. Mas quando ele traz o de ser o mais completo, você vê muito que, na própria descrição dessa declaração dele, ele fala de finalização de jogadas. Fora que ser o mais completo não quer dizer ser o melhor, né? Muitas vezes tem gente que traz algo melhor é considerado melhor para o esporte, e eu estava vendo, por exemplo, o vídeo do VSR, em que o Magic Johnson era um cara visto como o jogador mais completo no basquete, mas ele nunca esteve presente no debate com Jordan, por exemplo, ou com LeBron e tal. Então, ser mais completo não é verdade, e ser mais completo igual a ser o melhor também é algo que não tem uma relação tão fácil, assim, tão direta. Você falou esse lado do que um advogado do Cristiano defenderia, né? Ele realmente não vai participar tanto em outras facetas do jogo, porque ele estava lá na frente finalizando as jogadas, o que é verdade. A questão é que quando exatamente isso a gente compara com o Messi deu os passos atrás e passou a ser o tal do playmaker, mas ele continuou fazendo os gols, né? Ele continuou fazendo muitos gols a ponto de ter uma média ainda superior ao Cristiano e também em números absolutos. O Cristiano tem mais gols, mas em número de gols por temporada, por exemplo, que o Messi chegou a fazer 91 gols em um ano natural, de janeiro a dezembro, o Cristiano nunca conseguiu essa marca. Então, simplesmente a gente está comparando com um jogador, porque a gente não tem ferramentas para comparar com outros durante a história, e talvez essas ferramentas realmente nem servissem pela diferença de tempo. A fala do Cristiano mostra, na minha opinião, a falta de humildade dele, mas também a autoconfiança dele. Eu acho que isso foi o que levou ele a ser o que ele é. A autoconfiança, o foco, a vontade de tudo isso que ele se considera, levou ele a ser um jogador que aos 40 anos ainda é um jogador muito útil. Ele não é um café com leite, ele não é um brinquedo do futebol árabe, ele realmente continua fazendo muitos gols e ser titular da sua seleção até hoje, conseguindo jogar melhor aos 40 do que seus companheiros aos 20, 20 e poucos, como o Gonçalo Ramos e outros.
Então, essa é a personalidade que levou ele até aí. E a questão aqui, a gente entra no ponto do programa. Se ele tem alguma coisa a ganhar com esse tipo de declaração. Porque não tem ninguém falando do Cristiano Ronaldo há muito tempo, a não ser o Cristiano é um ótimo jogador, Cristiano é um ótimo jogador, Cristiano é muito bom, Cristiano é muito bom. Quando ele fala que ele é o melhor da história, e você começa a falar, pô, então vamos ver, vamos parar o que a gente está fazendo e vamos ver onde que o Cristiano Ronaldo entra na história. Eu vi listas essa semana que o Cristiano ficava em 10º, por ali, talvez não pegasse top 10. Para mim, pega top 10. Para mim, o Cristiano Ronaldo seria talvez um dos 5, ou até 10º seguramente, talvez dos 5 eu não sou muito de fazer top. Mas ele levantou uma discussão que ficou ruim para ele, porque essa discussão não existia, simplesmente eram elogios, mas quando você muda a perspectiva e vai falar sobre o melhor da história, ele acaba caindo nos degraus por algo que ele provocou, que ele não precisaria ter caído. E Geraldo, por exemplo, esse programa que a gente está fazendo aqui, que é evidente que é irrelevante para Cristiano e para a comunidade futebolística, mas que quando a gente para olhar com lupa, em algum momento, os números dele com o Messi, fala, pô, Cristiano está muito atrás em muitas coisas para ficar falando por aí que é o melhor jogador da história. Assim, é uma declaração que acho que não pega ninguém de surpresa, né? É muito natural que o Cristiano pense isso, ele só não tinha colocado com essas palavras, e acho que nesse ponto da carreira dele pesam ainda mais essas palavras, porque já temos praticamente o produto final da carreira do Cristiano Ronaldo. Não sei, talvez ele vá para a Copa do Mundo e ganhe a Copa do Mundo com Portugal, né? Isso aí muda a prateleira do Cristiano Ronaldo, porque a gente sabe que a Copa do Mundo ela tem esse poder e na minha opinião, corretamente. Mas a gente está muito mais próximo do produto final do que antes, e essas palavras chegam nesse momento em que a gente tem praticamente o que foi o Cristiano Ronaldo para comparar. Ele ainda tá, cara, é engraçado que eu vejo clipes, né, dele lá na Arábia Saudita, ele ainda é um maníaco por vitórias e por gols, assim, aquela coisa de que o esporte interativo narra qualquer competição, desde o estadual a Liga dos Campeões, como se fosse a Liga dos Campeões. O Cristiano Ronaldo ele joga qualquer jogo como se fosse a Liga dos Campeões. Eu acho isso incrível. Eu acho a capacidade competitiva, ele é um animal competitivo quase que único e talvez o principal nesse quesito na história do futebol. Que o Pelé também era um animal o Pelé é quem transforma o jogador em atleta, né? Basicamente a nível mundial. Mas o Cristiano, ele se coloca no debate, eu acho que de maneira proposital. Porque talvez ele, por estar na Arábia Saudita, é claro que os gols dele ainda repercutem bastante, mas muito mais na comunidade do Cristiano Ronaldo do que na comunidade do futebol europeu, porque o futebol continua. Né? Ninguém continua falando sobre o Messi. Ninguém continua falando sobre o Cristiano Ronaldo aqui na Europa porque eles saíram da Europa. Mas quando ele dá esse tipo de declaração, ele vai estar no jornal do almoço na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, e ele volta a ser um tema debatido. Então acho que, no fim das contas, é querer voltar a fazer parte do assunto. Mas eu concordo com você, quando alguém tem algum cuidado para fazer essa comparação e olhando para os números, como a gente fez aqui, para o principal contemporâneo rival dele, não é algo que termine comprovando as palavras do Cristiano Ronaldo, e sim dobrando a aposta de que são palavras muito mais autoelogiosas para se sentir o melhor do que de fato ser. Eu acho que ele tem pouco a ganhar dizendo esse tipo de coisa, a não ser querer expressar a opinião dele, que eu acredito que é genuína. Muitas vezes os jogadores dão declarações que são muito estratégicas para o que eles pensam. Por exemplo, o Messi foi perguntado, quando ele ganhou a 8ª bola de ouro, se ele se considerava o melhor jogador de todos os tempos. E ele disse que não sabe, que é uma honra de estar entre ali, e só de considerarem ele já fica muito feliz. Isso pode ser verdade, ou pode ser também, porque ninguém consegue ficar 20 anos jogando futebol em alto nível sem ter um quê de arrogância e de se achar o melhor. Claro. Pode ser que o Messi saiba que publicamente esse tipo de declaração é muito melhor, e que internamente, fazendo um churrasco com Suárez, Jordi Alba e Busquets, ele fala, pô, não tem ninguém melhor do que eu. Pode ser que internamente ele fale isso. A questão é que o Cristiano Ronaldo fala isso para todo mundo escutar. Então eu acho que ele realmente acredita. Nem sempre os jogadores falam tudo que eles acreditam. Quando o Cristiano fala isso, eu acho que ele realmente acredita no que ele está falando. Outra coisa é se a gente vai argumentar, se a gente concorda ou não, se a gente acha que ele está correto ou não. O ponto é que eu acho que ele tem pouco a ganhar. A gente já tem um tempo, uma frase que o Marcos Mota, advogado especialista, usa muito no Brasil, que é "Players are the new players". Os jogadores são os novos donos da bola. Antes os donos da bola eram os clubes. Hoje existe a famosa torcida de jogador. Então quando o Cristiano Ronaldo fala isso,
a fanbase do Cristiano, os fãs do Cristiano, já acham isso. Ou boa parte deles acha, ou não tem coragem de falar com medo de repercussão negativa de internet, de engajamento que pode gerar e tal, mas boa parte de quem torce para o Cristiano Ronaldo, e muita gente torce para o Cristiano Ronaldo antes de torcer para o Real Madrid, antes de torcer para o Manchester United, assim como o Messi com o Barcelona e seleção da Argentina e qualquer outra coisa. Essas pessoas ele já tem conquistado. E ele não vai conquistar, eu acho que nenhuma pessoa a mais. Eu acho que não teve ninguém, desde que o Cristiano Ronaldo disse isso semana passada, que falou, pô, pode ser que seja. O que ele está falando é verdade, porque os gols de pé esquerdo, os gols de cabeça, os gols de falta, realmente eu nunca tinha reparado e acho que não existe nenhum jogador completo como o Cristiano. Eu acho que ele não puxa ninguém pro lado dele, ele polariza e ficam ele contra os outros e que os outros vão engolir ele, porque o Marcelinho Carioca vai ter mais gol de falta e que o Jardel tem mais gol de cabeça e que o Messi tem quase que o dobro de assistências e de participação em outras áreas do jogo, que ele vai sair perdendo. Então, estrategicamente, não me parece uma declaração boa. Se eu sou assessor de imprensa do Ronaldo, eu falo, pô, melhor você falar isso num churrasco de brócolis na sua casa, porque ele realmente deve cuidar muito da alimentação, até no churrasco. Mas não fale isso em público, porque vai ser pior do que melhor. É aquela velha estratégia política que não é muito boa, né? Assim, falar para convertido é quase perda de tempo. Porque o cara já acredita que você é o melhor e ele vai votar em você. A questão é conquistar novos votos. E eu acho que ele não conseguiu atingir isso com essa declaração, concordo com você. Tá tudo dentro de contexto? Fora de contexto, opa! Não vou nem chamar isso aí. E como chamei essa vinheta, já faz parte, inclusive, do meu Out of Context, que eu tinha acabado de chegar, na Espanha, eu mudei para Barcelona em janeiro de 2015. Eu tinha tanto acabado de chegar que eu ainda assistia Chiringuito. Logo depois eu deixei de lado. Mas o Real Madrid passou a viver uma má fase no final de janeiro. Inclusive tem uma frase muito famosa do Piqué, quando o Barcelona naquela temporada ganha o triplete, que é graças aos médicos, aos técnicos, aos físicos e a Kevin Roldan. Contigo começou todo. Não sei se você lembra disso. Kevin Roldan é um cantor colombiano. Teve um aniversário do Cristiano Ronaldo e vazaram uns vídeos dos jogadores do Real Madrid cantando, dançando no palco e tal. Um dia que o Real Madrid tinha perdido para o Atlético de Madrid. Acho que foi 4-0 para o Atlético de Madrid. Enfim, começou uma má fase do Real Madrid a partir do final de janeiro. E essa má fase foi indo. Chegou em março, o Cristiano Ronaldo foi vaiado pela torcida do Real Madrid. Cristiano Ronaldo, em 2015, Caramba. Ele já tinha ganhado inclusive uma Champions. Era o atual campeão da Champions. E ele foi vaiado pela torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Uma jogada que não acaba em gol e tal, ele entra sem bola e tudo pra dentro da rede, olha pra torcida do Real Madrid e fala: foda-se! E isso virou um incêndio na Espanha. Um incêndio, o que quer dizer foda-se. Eu lembro que eu fui chamado a participar de programas para explicar. Eu já tinha algum contato com a imprensa local e tal. Que coisa explicar fantástica. O que significava foda-se. E o Chiringuito levou uma professora de português, Mafalda, e colocou, tá aí óbvio. Totalmente. Essa foto que tá aí é uma foto que eu tirei da televisão da minha casa na época. Eu até tentei achar o print screen, não achei. Você já entendia o valor histórico? Sim, eu falei, em algum momento isso vai me servir. E me serviu exatos 10 anos depois. Falta um mês para completar 10 anos. 10 anos que essa foto tá na galeria do meu celular, esperando esse momento. Cara, tem uma professora de português que passou meia hora no programa de televisão com uma tarja de exclusivo embaixo, explicando o que significa foda-se. Porque se é foda-se, é tipo vão se fuder. Não sei se o editor tá colocando pi. É perigoso. Eu falo, aí era ele insultando a torcida do Real Madrid. Porque ele entra sem bola e tudo dentro do gol e ele tá a poucos metros da torcida do Real Madrid. Então se era isso. Foda-se, pô, vai se fuder. Vocês aqui e tal, quem vocês estão achando que vocês são. O foda-se português é tipo um caceta. Nossa, é uma vírgula, sabe? É uma interjeição de intensidade praticamente. E a professora ficou lá explicando o foda-se dos portugueses. Não tem meio um roder? Ou o roder é um pouco diferente? O roder também serve pra isso. Na Espanha. Sim, o roder. O roder é um pouco isso, né? Agora, se vete roderte,
Aí sim, vai CF. Aí é um insulto. Aí é um insulto. Aí é um insulto. Eu acho bonito que você falou pra caramba, agora você falando vai CF. Você tá porque o foda-se nesse contexto não é um palavrão. Se você tá colocando pi, aqui tá errado. O vai CF, aí sim. Aí já entra no que a torcida do Real Madrid não queria que ele tivesse. Aí já complica. Eu vou trazer um caso que talvez as pessoas consigam se lembrar, mas quem não estava consciente naquela época, quem era muito jovem ou não tinha nem nascido, talvez não saiba que é um caso que eu acho maravilhoso do Cristiano Ronaldo na Copa de 2006, Copa na Alemanha, quartas de final, Portugal e Inglaterra. O Cristiano, jogador do Manchester United, ele se transfere para o Real Madrid em 2009. Então, o Cristiano, como jogador do Manchester United, estava naquela Copa com 21 anos de idade, se eu não me engano. Quartas de final contra vários companheiros de clube dele ou companheiros de Premier League. Numa época que pegava muito fogo, principalmente Manchester United e Chelsea, um pouco Arsenal também, o Liverpool, recém-campeão da Champions e tal. E o Cristiano, ele acaba se tornando pivô da expulsão do Rooney, depois de uma entrada do Rooney no Ricardo Carvalho, e no meio da discussão com o árbitro, o Cristiano entra e o Rooney fica pé da vida com o Cristiano, dá um empurrão no Cristiano, e aí a imprensa inglesa interpreta que o empurrão do Rooney no Cristiano é a razão pela qual o árbitro saca o cartão vermelho e expulsa o Wayne Rooney de campo. No fim das contas, Portugal passa nos pênaltis, cai na fase seguinte para a França nas semifinais, mas aquele momento ali foi, claro, amplamente repercutido e dissecado pela imprensa inglesa. Logo depois do jogo, eu peguei umas aspas, o Alan Shearer, que estava comentando a partida aqui para a ITV, um canal inglês, ele fala: eu espero que o Rooney dê uma entrada muito forte no primeiro treino com o Cristiano Ronaldo na volta do Manchester United. O John Terry, zagueiro da Inglaterra e do Chelsea, será interessante reencontrá-lo na Premier League com a camisa do Chelsea. O Gerrard fala: se um dos meus companheiros de clube faz isso comigo, eu ficaria extremamente pé da vida com ele. Cara, começou um Inglaterra contra Cristiano Ronaldo, não tão grave como aquele jogador da Coreia do Sul, que eu esqueci o nome, acho que foi o Wan, que fez o gol que eliminou a Itália em 2002 e ele foi demitido do clube dele, né? Depois de fazer o gol contra a Coreia do Sul naquele jogo do escândalo da arbitragem, da classificação da Coreia do Sul para cima da Itália. Mas aqui na Inglaterra, o Cristiano volta para um ambiente extremamente hostil. Quem sofreu um pouco com isso foi Simeone, pós-Beckham em 98, né? E depois ele vai jogar contra o Manchester United pela Inter de Milão também. Eu vi isso no documentário do Beckham. É verdade. E aquela expulsão do Rooney ecoou a expulsão do Beckham e muita gente estava traumatizada e foi um retrauma ali. Até porque logo depois do lance da expulsão, o Cristiano Ronaldo dá uma piscadinha para o banco de reservas de Portugal e a galera interpreta aquilo como um cinismo puro, que ele fez aquilo para justamente expulsar. Enfim, cara, o Cristiano ele foi vaiado por todo estádio, menos o Old Trafford, onde ele pisou naquela temporada, e vinha toda uma expectativa de como seria o reencontro dele com o Rooney. Isso já tem muito tempo, e hoje a gente sabe que logo depois do jogo o Sir Alex Ferguson, treinador do Manchester United, ligou para os dois para entender como que estavam as coisas, e acabou que naquela temporada Rooney e Cristiano fizeram 31 gols combinados entre eles, assistência de um e gol de outro, no título da Premier League do Manchester United, para cima do Chelsea do John Terry. Então aquilo ficou enterrado na Copa do Mundo entre Rooney e Cristiano Ronaldo, mas para os ingleses aquilo foi uma afronta que demorou para o Cristiano Ronaldo sacudir aquela pecha de ter sido o cara, entre aspas, responsável pela eliminação da geração de ouro, mais uma, né, da Inglaterra na Copa do Mundo. E assim, o Cristiano estava corretíssimo, meu amigo. Colocou a camisa da seleção, eu vou fazer tudo o que eu puder para te prejudicar. Não importa se eu sou seu companheiro de clube, então Cristiano... Aliás, ele foi muito vaiado na Inglaterra, e ele também, por muito tempo na Espanha, ele foi muito vaiado pelas torcidas adversárias, porque tinha um tom muitas vezes provocador, reclamava muito, com muitos gestos e tal. Isso na Espanha, historicamente, não é bem visto pelas torcidas adversárias, não gostam de jogador que se comporta assim.
E em 2011 ele deu uma declaração, já era a segunda temporada dele, eu não sei se já tinha começado a terceira, ele disse, aqui na Espanha, ele disse, as pessoas me vaiam porque eu sou rico, bonito e jogo bem. Elas têm inveja de mim. Ponto para Cristiano Ronaldo, porque realmente rico, joga bem, é bonito. Mais um ponto para Cristiano Ronaldo, que termina esse out of context ganhando por 3-0, porque o foda-se, ele também estava certo. Goleada para Cristiano, pode comemorar. Cristiano Ronaldo. Mais 3 gols na próxima. Não, mas não tem vídeo. Tem vídeo, isso aqui é um vídeo. Porque ele falou que todos os gols dele tinham vídeo. Então tá aqui, ó, Cristiano. Mais 3, você pode colocar nas suas contas e depois comemorar muito feliz. Indicação, Fred Caldeira, do nosso programa de hoje. A gente sempre indica um produto da Max. Então, meu respeitável público, a gente vai indicar para vocês a Liga dos Campeões. Começa hoje o mata-mata da Champions, que vai definir os 8 classificados que vão se juntar aos 8 primeiros para jogar depois as oitavas de final. Começa daqui a pouquinho. Tem, a partir das 2h45, Brest e Paris Saint-Germain. Mais tarde tem Juventus e PSV, Manchester City e Real Madrid. Boa sorte, Fred Caldeira. O Fred do futuro já deve estar no estádio uma hora dessa. E Sporting e Borussia Dortmund. São os jogos para vocês dessa terça-feira. Amanhã ainda tem Clube Brugge e Atalanta, mais cedo às 2h45. E às 5 horas, Mônaco, Benfica, Feyenoord, Milan, Celtic e Bayern de Munique. Todos os jogos da Max, por isso é a nossa indicação de hoje. Frederico? Perfeitamente. Eu puxo a isca para o meu jogo, não que eu precisasse puxar, né? Puxar Manchester City contra Real Madrid. Lembrando que os jogos da volta para definirem esses 8 classificados para as oitavas já são na semana que vem, tá? Então não tem nenhum intervalo já na semana que vem. Eu provavelmente estarei sofrendo mais uma vez. E todo mundo vai estar aproveitando. E agora vocês vão aproveitar o resumo. Fred, resume Cristiano Ronaldo em 923 gols. Quer dizer, em poucas palavras. Rico, bonito e famoso. Cara, eu acho uma declaração boa porque dá pano pra manga pra gente fazer programas como esse. Trazem debates que eu acho que no fim das contas eles não chegam a conclusão nenhuma. Mas é papo pra bar, né? Assim, quantos botecos mundo afora e pubs não discutiram mais uma vez quem foi o melhor de todos os tempos, né? Pela 50ª vez em cada grupo de amigos e amigas por conta dessa declaração. O problema para o Cristiano é que eu acho que poucas dessas discussões terminaram com o nome do Cristiano Ronaldo como vencedor. O meu resumo é o seguinte: o Cristiano Ronaldo não é o melhor jogador da história. Pelo que ele falou, em alguns pontos ele é tão bom quanto um jogador da geração dele. Então, se a gente for falar desta geração, em alguns pontos ele é melhor e em vários outros pontos de finalização e que não é finalização, ele é pior do que o Messi. Participação em assistências, passes decisivos, ele é bem pior do que dribles, ele é bem pior do que o Messi em números. Em finalizações de cabeça, de pé ruim, ele é melhor, de fora da área não. Média de gols é menor do que o Messi, então se é para comparar objetivamente, ele não é o melhor jogador da geração dele, e a gente não consegue ir além em outras gerações porque a gente não tem base estatística, a gente fica com sensações e tal, tem os números de gols do Pelé, mas não tem nem número de assistências do Pelé, imagina o tanto que deve ser, fora outros jogadores. Então ele não é o melhor jogador de todos os tempos, mas ele tem o direito de se achar, não tem nenhum problema quanto a isso, opinião, cada um tem a sua. E para finalizar sobre o que essa declaração leva a ele, ou o que ele pode ganhar com essa declaração ou não, tem um ditado na Espanha, que eu não sei se existe equivalente no Brasil, que é: um rei não precisa lembrar que é rei. Inclusive, dá até para fazer aí que o Pelé, embora se referisse a ele mesmo na terceira pessoa, nem precisaria. Quem é o melhor de todos os tempos não precisa falar isso. As pessoas falam por você. Então, não precisava o Pelé falar, não precisa que o Messi talvez fale. E se o Cristiano Ronaldo está falando, é porque as outras pessoas não estão. Então, quem é rei não precisa lembrar que é rei. Se o Cristiano lembrou, talvez seja porque não é. 100% de acordo. Enfim, a minha opinião está muito bem clara no meu cenário. Você não precisa nem ser muito bom de observação para perceber de qual lado eu estou nesse debate. Mas no meu fizemos também, um programa tá? sobre tal. O meu também, Milton Nascimento. Milton Nascimento aí, parabéns. Uma pena que o pessoal do Grammy seja ignorante, apesar de se sentir especialista no quesito. Fred Caldeira, terça-feira que vem, Fred e Beckler, com Fred e com Beckler, vão explicar mais alguma coisa para vocês.
Perfeito, minha gente. Um beijo no seu coração. Terça-feira, 11 da manhã. Encontro marcado. Foda-se.